Olá, turma, boa noite. Eu sou a professora Isabela. Vou estar com vocês na disciplina de metodologia científica. Nessa disciplina, nós temos por objetivo nos aprofundarmos nesse tema sobre o que é metodologia, como que se aplica ao nosso ensino, principalmente nessa fase que vocês estão agora do ensino em nível de formação profissional. Vamos estudar sobre o que é conhecimento, ciência, sobre procedimentos didáticos, leitura, análise de texto, sobre o que é redação acadêmica e também sobre a formatação básica dos trabalhos acadêmicos conforme as normas da ABNT. A nossa aula e os materiais vão estar sendo postados na plataforma do CETEP, vocês podem ter acesso, né, quando necessitar, e também entrar em contato para tirar outras dúvidas, né, que vão surgindo no decorrer dos nossos estudos. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos começar a nossa aula, né? Então, conforme consta no nosso cronograma, o tema da nossa aula de hoje é sobre ciência e conhecimento científico. Fazer aqui o compartilhamento da tela. Para que fique melhor, que vocês possam ir acompanhando, ok? Bom, vocês já devem estar aí vendo, né? Já está aparecendo para vocês. O tema da nossa aula hoje é sobre ciência e conhecimento científico. Nós estamos utilizando, para estudarmos sobre esse tema, nós vamos estudar um livro que ele é clássico nessa área de metodologia, que é o livro Fundamentos da Metodologia Científica, das autoras Marconi e Lakatos. Esse livro é clássico, ele é de referência quando a gente vai falar sobre esse tema de metodologia. É importante que a gente comece conversando um pouco antes da gente falar. Às vezes a gente fica perguntando o que é metodologia e tal, mas antes disso a gente deve entender, a gente deve compreender o que é ciência. Nós produzimos ciência, só quem produz ciência são aquelas pessoas ditas cientistas, né? Aquelas pessoas que vivem exclusivamente para trabalhar, para estudar, que a gente chama de cientistas. Mas cada um de nós, principalmente nesse caso, vocês que estão no momento da formação profissional. Então, a gente também produz conhecimento científico? O que é conhecimento? Ou existe apenas um tipo de conhecimento? Então, vamos lá. Primeiramente, para a gente falar sobre conhecimento científico e outros tipos de conhecimento, é importante que a gente compreenda, né, que o conhecimento científico, ele é um tipo de conhecimento que ele vai ter suas características próprias, diferentes das outras formas de conhecimento, né? O conhecimento em si, ele faz parte da história da humanidade. A diferença é que o conhecimento, ele vai tomando corpo, ele vai tomando forma de acordo com o passar do tempo. E aí, com o passar do tempo, é que esse conhecimento ele vai se tornando científico. As autoras trazem aqui um exemplo falando sobre no momento da história da humanidade em que, esse momento que é denominado de antiguidade, que elas vão explicar que os camponeses, a gente sabe que a agricultura foi uma das primeiras atividades desenvolvidas pelo ser humano, né? E aí, e que trouxe uma grande mudança na vida na nossa vida, na vida do ser humano, e essa mudança, a gente vivencia essas mudanças até hoje, né? Já que a agricultura ela é fundamental para a nossa forma de organização social.
Mas nos reportando especificamente para a antiguidade, em que naquela época não se tinha o chamado conhecimento científico, mas o conhecimento já existia. E o conhecimento ele vai existindo e ele vai acontecendo passo a passo. Não é isso? Então, o que acontece é que, mesmo o que elas chamam aqui do camponês, aquela pessoa sem conhecimento científico, ela foi aprendendo a semear, a utilizar adubo, a separar o que eram as plantas necessárias das ervas daninhas, e como fazer, plantar diferentes culturas. E então, tudo isso vai, o manuseio do solo. Então, tudo isso foi acontecendo, né, no decorrer da nossa história. E aí a gente sabe que, às vezes, o conhecimento ele vai surgindo de forma muito intuitiva, de forma de observação, né? O conhecimento, por vezes, ele vem através de ações repetitivas, até que a gente consiga perceber onde que a gente quer chegar. Até que a gente consiga perceber quais os tipos de aprendizados que a gente vai colhendo, quais os tipos de aprendizado que a gente vai colhendo de acordo com aquele procedimento que nós estamos tomando. E aí, com o tempo, com as sucessivas observações, nós podemos aprender, nós podemos chegar ao nível de conhecimento que a gente tem hoje sobre a agricultura, né? Aí a gente sabe que hoje em dia o uso é muito forte, muito intenso de grandes máquinas, de fertilizantes, de um aproveitamento mais intenso e às vezes exaustivo do solo, do uso das sementes e da própria intervenção que o ser humano faz no processo do plantio. E aí, onde é que a gente quer chegar com isso? O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver porque, a partir desse exemplo que as autoras estão trazendo sobre a agricultura, a gente pode perceber que existem aí dois tipos de conhecimento. O chamado conhecimento popular, que ele é um conhecimento que vai acontecendo de geração para geração, que ele é um conhecimento empírico, que ele é um conhecimento baseado na experiência pessoal e não na comprovação científica, mas na experiência pessoal, ou seja, pode obter resultados individualizados. E ele vai sendo passado, né, para as pessoas. E existe também um segundo tipo de conhecimento, que é sobre o qual nós vamos nos debruçar, sobre o qual vocês devem se deter nesse momento, que é o chamado conhecimento científico. Como acontece o conhecimento científico, ou como nós podemos caracterizar esse tipo de conhecimento? Ele é transmitido por intermédio de um treinamento apropriado, tem uma das suas características é a racionalidade, ele não é repassado de forma empírica, ele não acontece de forma empírica, e sim por meio de procedimentos científicos, para que a partir das sucessivas repetições possa se alcançar sempre o mesmo resultado. Então, esse é o primeiro passo para que a gente entenda sobre o que é conhecimento. O conhecimento, ele pode acontecer, o conhecimento, ele pode acontecer o conhecimento, ele pode acontecer nas suas mais diversas, nas suas mais variadas formas. Com isso, desde já, fica a pergunta, vamos refletir. O conhecimento científico, portanto, por ele ser comprovado, por ele ter essa característica racional, ele é certo. E a gente pode dizer que o conhecimento popular é uma forma de conhecimento errada? Será que a gente pode classificar ou caracterizar dessa forma? Vamos ver. A correlação entre o conhecimento popular e o conhecimento científico.
O conhecimento popular, ou também chamado de conhecimento vulgar, ele também pode ser chamado de senso comum. Então, quando vocês virem por aí conhecimento popular, conhecimento vulgar, senso comum, são palavras sinônimas que querem dizer a mesma coisa. Ele se diferencia, às vezes a gente pode pensar assim, o conhecimento popular, ele se diferencia do conhecimento científico porque um vai ser verdadeiro e o outro vai ser um tipo de conhecimento falso? Será que é isso? Não necessariamente. Para que a gente possa caracterizar e melhor compreender essas duas formas de conhecimento, nós devemos compreender que o que diferencia, mais especificamente, o que diferencia essas duas formas, esses dois tipos de conhecimento, é o método, os instrumentos que levam a conhecer. Vamos lá? O que caracteriza de forma a diferenciar essas duas formas de conhecimento não é necessariamente a que um é verdadeiro e o outro é falso. Não é isso. Mas sim a forma como se chega a essas verdades. A maneira que se tem de conseguir obter os resultados. Então, que método, que instrumentos nos levam a conhecer? No conhecimento popular, o que é que nos leva a conhecer? São as nossas sucessivas experiências, a observação, a repetição, a transmissão do conhecimento geração a geração, de tipos de conhecimento que, por vezes, não são conhecimento, não é transmitido de forma de estar em um livro, de estar por escrito, mas um conhecimento que ele vai sendo transmitido na oralidade, na cultura, na tradição, naquele determinado povo, daquele determinado grupo social. O que nos leva, quais instrumentos que nos levam a conhecer por meio do conhecimento científico? Aí são as experiências, experiências de forma não natural, mas de forma comprovada, levadas a estudo, levadas a laboratório, levadas a pesquisa. Então, essa é a principal característica que nós podemos apontar se eu perguntar para vocês, né? O que caracteriza a diferença entre os tipos de conhecimento? Espero que tenha ficado ok, tenha ficado compreensível. Né? Não é que um seja o nível de veracidade entre os conhecimentos, mas sim os instrumentos que nos levam a conhecer, a forma de se levar a conhecer, como que acontece, tá bom? E aí é importante fazer aqui duas observações. A ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à verdade. Um mesmo objeto ou fenômeno, ele pode ser matéria de observação, tanto para o cientista quanto para o homem comum, o que leva um ao conhecimento científico e outro ao vulgar ou popular é a forma de observação. É importante que a gente tenha de forma muito nítida na nossa compreensão de que quando nós estamos na formação profissional, que nós vamos obter um nível de conhecimento, que a gente compreende o que é pesquisa, que a gente compreende o que é conhecimento, ciência, metodologia científica. Então, quando a gente tem aproximação com esses temas, quando a gente tem aproximação, quando a gente tem conhecimento sobre isso, nós não devemos começar a pensar que, o conhecimento que eu tenho agora, o conhecimento de senso comum, é um conhecimento agora que vai ser desprezado.
Conhecimento que me importa agora é só o conhecimento científico. Não funciona necessariamente dessa forma. O que nós temos é que a forma como nós vamos observar e o espaço no qual nós estamos inseridos ou inseridas em determinado momento. Nós não podemos desprezar porque um ou outro tipo de conhecimento, porque lembre, o que diferencia esses tipos de conhecimento não é necessariamente o nível de veracidade entre um e outro, e sim os instrumentos que levam a conhecer. Dessa forma, a ciência não é o único caminho, a gente pode ter acesso à verdade, a gente pode ter acesso às informações por meio também do conhecimento do senso comum. Muito do que a gente vive hoje, na verdade, é fruto, né, das observações, das experiências, da nossa tradição que foi repassada geração a geração. E aí as autoras explicam que tanto o bom senso quanto a ciência têm objetivos. Eles almejam, eles têm a intenção de serem racionais e de serem objetivos. São críticos e aspiram à coerência, ou seja, à racionalidade. Tem a intenção, né? Aspirar é ter a intenção a alguma coisa, não é? Então, são críticos e aspiram à coerência, à racionalidade, e procuram adaptar-se aos fatos em vez de permitir-se especulações sem controle. Entretanto, o ideal de racionalidade, compreendido como uma sistematização coerente de enunciados fundamentados e passíveis de verificação, é obtido muito mais por intermédio de teorias, que constituem o núcleo da ciência, do que pelo conhecimento comum, entendido como a acumulação de partes ou peças de informação frouxamente vinculadas. Então, o que é que as autoras querem falar para a gente? Que tanto os dois tipos de conhecimento que nós estamos falando agora, todos os dois têm a intenção de trazer mudanças, de trazer contribuições. Ambos têm a intenção de trazer contribuições significativas para a nossa vida, né? Para a melhoria da nossa qualidade de vida. Porém, uma outra característica que diferencia um do outro é a questão de que no conhecimento científico, né, ele tem essa questão de que ele tem fundamentos, que ele tem experimentação, que ele tem verificação, que tem sistematização. Já no conhecimento senso comum, no conhecimento popular, ele vai ser o quê? É uma acumulação também de conhecimento, porém por partes, não necessariamente com sistematização. Sistematização no sentido de organização. Então, o conhecimento senso comum, ele não tem esse nível, esse sistema de organização, como o conhecimento científico tem. E aí, as autoras vão trazer para a gente características sobre o conhecimento popular. Vamos ver um pouquinho mais, de forma mais específica. Então, assim, quando a gente fala sobre conhecimento popular, todo mundo tem alguma coisa para falar, porque, afinal, todos e todas as pessoas têm um pouco de conhecimento popular, eu diria até muito, né? Nós temos muito e nós podemos vincular isso principalmente quando nós temos uma forma de vivência ainda interiorana, quando nós somos pessoas que temos contato com nossos avós ou pessoas mais idosas. Então, essa forma de vida, esse tipo de grupo social, né, de pessoas
mais idosas, elas têm, juntando esses dois elementos, fazem com que a gente tenha, fazem com que a pessoa possa ter uma grande bagagem, uma carga de conhecimento popular. Aí a gente pode dizer assim, professora, vocês podem perguntar, professora, na prática, assim, tá falando sobre o que, conceituando e exemplos, né? Exemplos são sempre bons para que nos ajudem a fixar o conteúdo. Quando nós temos, por exemplo, o uso de ervas, o uso de chás, o uso de determinado chá, garrafada, lambedor, para a cura de alguma enfermidade, de alguma doença, de algo que está ali, né, atingindo a nossa saúde, é muito antigo, não é? Então, nós temos esse conhecimento. Quem nunca ouviu falar, de repente, o casal quer ter filho, tá lá, né, vem tentando sucessivas vezes, e alguém vai lá e diz, toma uma garrafada, indica principalmente para mulher, né? Toma uma garrafada, que tomar garrafada é tiro e queda. E a junção daquelas ervas, fazendo, né, ali, cozinhando e misturando, elas realmente têm um efeito no nosso organismo, principalmente no organismo feminino, e podem sim potencializar, né, a possibilidade de a mulher conseguir engravidar. Então, isso aí faz parte de uma cultura muito, muito antiga, muito tradicional. O uso dos chás. Quem nunca falou para tomar chá de boldo para dor no estômago? Não é? Então, às vezes, comer alguma coisa não tá, ofendeu, não faz bem, e aí você toma chá de boldo. É certo que para algumas pessoas não faz um tanto efeito, mas para mim, particularmente, faz. Eu gosto de tomar chá de boldo. E aí, esse é o conhecimento popular. Esse é o conhecimento que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós. E tem o conhecimento científico. Tem aquelas pessoas que, quando estão incomodadas com a dor no estômago, dependendo do tipo, né, do que esteja sentindo, prefere tomar aqueles medicamentos efervescentes, ou quem sente dor no estômago que nunca tomou Buscopan, né? Então, a gente se recorre do conhecimento científico dos medicamentos, desses que são vendidos em farmácia, ou a gente pode se recorrer do conhecimento popular, do uso de chás, de ervas, até mesmo de frutas, não é, que tem um determinado efeito no nosso organismo. Mas esses efeitos dos chás, lambedor, uso de ervas, garrafadas e afins, ele vai acontecer, ele vai proporcionar resultados diferentes em cada pessoa. Já o medicamento, grande parte, diria que 99% das pessoas que tomam um determinado medicamento para aquela enfermidade vai sanar, vai ficar bem. Já o uso desses medicamentos naturais, nem sempre ele não consegue ter uma abrangência tão grande, né? Eu digo do resultado, dos efeitos. Então, o que cada um procura, seja o conhecimento popular ou seja o conhecimento científico, é trazer melhorias para as nossas condições de vida. Sobre o conhecimento popular, vamos estudar mais um pouco.
pode-se dizer que o conhecimento popular, ele é o modo comum, corrente e espontâneo de conhecer, que se adquire no trato direto com as coisas e os seres humanos. É o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem haver procurado ou estudado, sem aplicação de um método e sem se haver refletido sobre algo. Então, que conhecimento é esse? É do chá de boldo, é do tomar uma mistura de limão com mel para quando a gente está gripada. É você ter aquele cuidado que vai comigo particularmente acontece. Se eu pegar em água quente, abriu a torneira, a água está quente. Então aquilo ali imediatamente já ataca minha garganta, eu já me sinto mal. Então se eu pegar na água quente já vai acontecer isso. Mas desde muito tempo eu já sabia que minha mãe já me alertava sobre isso. Ligou a torneira, a água está quente, não use. Espere a água esfriar. E realmente, quando isso acontece, quando a água está quente, eu já sinto que ataca a garganta. E aí é por meio de que não procurei estudar sobre isso. Isso aí já foi um conhecimento adquirido que a minha mãe passou para mim e que eu repasso para quem eu conheço também, né? Que a água quente ela pode trazer água muito quente. Claro que a gente sabe que a água numa determinada temperatura, ela também traz seus benefícios, mas você ligar a torneira e meter a mão ali naquela água quente, ela pode ser bem prejudicial. Então, são situações que a gente vai vivenciando no dia a dia e que a gente vai aprendendo, né? Que a gente vai aprendendo sem ter uma reflexão ou sem ter se debruçado para estudar sobre isso. E como que eu posso compreender o conhecimento do senso comum? Ele tem suas características. Quais são elas? Ele é um conhecimento superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático e acrítico. O que significa cada uma dessas características? Superficial é algo que está no nível da aparência, sem profundidade. Então, assim, ele é porque é. Porque é que eu me sinto, inflama minha garganta se eu pegar na água quente. Ah, porque toda vez que eu pego acontece isso. Porque acontece isso comigo, porque sempre foi assim, porque é o que eu sinto, porque é o que eu vejo. Então é algo que está ali na aparência. E é algo que acontece comigo, não necessariamente com todo mundo que está assistindo a aula. É um conhecimento sensitivo, porque ele vem por meio das minhas vivências, por meio das minhas próprias sensações, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivencio, daquilo que eu experimento. E justamente por ele ser sensitivo, ele também é subjetivo. Por quê? Porque subjetividade é algo próprio de cada pessoa, né? É a minha subjetividade. Então, subjetividade é uma esfera da vida humana que ela é muito própria de cada pessoa. Eu tenho a minha subjetividade, eu tenho a minha forma de ser. E isso aí vai fazer com que as minhas experiências, elas são minhas. Não necessariamente elas vão ser compartilhadas com vocês. Claro que alguém pode estar assistindo a aula e estar dizendo, professora, comigo também. Quando eu pego em água quente, já incomoda, já sinto doer a garganta. Não? Então, alguém pode sentir isso também. Mas várias pessoas aí podem dizer que não. Por quê? Porque diz respeito à minha subjetividade. É meu, é de Isabela. Eu que sinto assim. Ele é um conhecimento assistemático. Por quê? Porque ele não está sistematizado.
assistemático, ou seja, sem sistematização. Ou seja, essa não é algo que está necessariamente organizado e nem tem essa intenção de validar esse conhecimento. Por quê? Porque ele é sensitivo, ele é subjetivo, ele é superficial. Então, não é um conhecimento organizado. Não é algo que precisa estar necessariamente comprovado. E ele é acrítico no sentido de que, seja verdadeiro ou não, a pretensão que esse conhecimento tem, ele não é crítica. Vamos explicar melhor essa parte. Quando a gente está estudando sobre o conhecimento, que a gente fala sobre uma interpretação crítica de realidade, um conhecimento crítico não é utilizando a palavra crítica no sentido de dizer assim, de reclamar ou de falar mal, algo nesse sentido, porque a gente comumente a gente fala assim, fulano é muito crítico, quer dizer que fulano reclama demais, às vezes é exigente demais, põe defeito demais. Quando a gente fala de crítica, quando a gente está falando sobre pesquisa, sobre conhecimento, sobre metodologia, a gente quer falar sobre um conhecimento aprofundado. Então, quando o conhecimento ele é crítico, ele é um conhecimento aprofundado. Ele é um conhecimento debatido, ele é estudado. Então, crítica é nesse sentido, ok? Então, quando a gente fala que o conhecimento, o senso comum, ele é acrítico, então ele não é um conhecimento aprofundado, ele não é um conhecimento que esteja num nível de sistematização. É algo, como já foi falado aqui no próprio texto, de peças soltas. Tá bom? Espero que eu tenha me feito entender. E aí a gente fala sobre conhecimento senso comum, a gente fala sobre conhecimento científico. E só existem esses dois tipos de conhecimento? Ou existem outros tipos de conhecimento também? Bom, as autoras falam aqui no livro, elas explicam que existem outros tipos de conhecimento. O conhecimento científico ele vai se diferenciar, né, do conhecimento popular, nós já explicamos sobre isso, não necessariamente sobre o conteúdo, mas sim sobre a forma como se chega a esse conteúdo. E aqui elas vão trazer que existem outros tipos de conhecimento também, além do popular, além do científico, o filosófico e o religioso. E aqui elas vão trazer caracterização sobre cada um deles, para que a gente possa aprofundar e saber separar melhor cada um deles. O conhecimento popular, ele é valorativo por excelência, pois se funda numa seleção operada com base em estado de ânimo e emoções. Como o conhecimento implica uma dualidade de realidades, isto é, de um lado, o sujeito cognoscente, ou seja, aquele que tem consciência, e do outro, o objeto conhecido. Ele também é caracterizado por ser reflexivo, mas limitado, é uma reflexão limitada, assistemático, verificável, falível e inexato. Cada uma dessas características. Valorativo, porque valorativo é que vem de valor. Então, ele vai ter valores diferenciados. Então, como que eu posso exemplificar? Esse conhecimento, ele vai depender do valor que você dá, da importância que você dá para esse tipo de conhecimento e para essas experiências em sua vida. Eu, particularmente, eu tenho muito interesse, eu acho importante, eu acho válido, eu entendo que comigo dá certo essa questão do conhecimento por meio das experiências, principalmente nessa questão do uso dos medicamentos. Eu sou a chá, tá sentindo isso? Toma esse chá que passa, eu tomo, eu gosto, né? Quem nunca ouviu falar, gente, desde criança, todo mundo já deve ter ouvido falar, tá com prisão de ventre.
come mamão que ajuda. Quem nunca ouviu falar nisso? Tá com dor de barriga, come banana, come goiaba que prende. Vocês que são da área da saúde já devem ter ouvido falar muito nisso. E aí, um detalhe importante, um detalhe importantíssimo. Quando a gente trabalha na área da saúde, a gente lida com, principalmente, eu entendo que, principalmente se você trabalhar no setor público, você vai lidar, vai atender, você vai estar ali com pessoas, conhecendo e atendendo pessoas cotidianamente dos mais diversos níveis sociais e dos mais diversos níveis de conhecimento. E quanto mais a pessoa é das classes populares, o conhecimento acaba sendo também esse conhecimento mais simples. E quando você atende esse tipo de pessoa, esse tipo de usuário, ou se for na instituição, né, às vezes chamam de cliente, ou de usuário, ou de paciente, enfim, o público com o qual você está trabalhando, você tem que ter um profundo respeito sobre o conhecimento que ele tem. Esse conhecimento popular, ele é muito forte, ele é muito presente, principalmente, justamente como o próprio nome diz, nas classes mais populares. Porque é o tipo de conhecimento, o nível de conhecimento que essas pessoas têm acesso. Não é o nível de conhecimento que vocês, que estão fazendo um curso técnico, têm acesso. Vocês, enquanto alunas, enquanto alunos, têm a oportunidade de ter acesso ao conhecimento científico. E nós já vimos, deixei bem explicado no início da aula, que o conhecimento, ele não é o nosso objetivo. Ao compreendermos que existem diversos tipos de conhecimento, não é dizer que esse está certo, esse está errado, mas sim para que a gente entenda que existem diversos tipos de conhecimento, que as pessoas têm acesso a diversos tipos de conhecimento, é entender que não existe, nós não precisamos adotar apenas um tipo de conhecimento, mas que nós podemos trazer para si, só faz inclusive aumentar o nosso leque de possibilidades, a nossa interpretação de mundo, quando a gente tem os diversos tipos de conhecimento, quando a gente valoriza e principalmente quando a gente respeita aquelas pessoas na sua forma de interpretação de realidade. Por quê? Porque as pessoas com as quais nós trabalhamos, que vocês em breve vão trabalhar, muitas não tiveram, não têm acesso a um momento como esse. Então, é ético, é humano, principalmente, ter respeito para com as pessoas, conforme o nível de conhecimento que elas têm, que pode muito bem ser um nível de conhecimento diferenciado do que vocês têm. O importante é que vocês possam respeitar esse público. Então, o conhecimento popular, ele é reflexivo? É reflexivo, só que é uma reflexão limitada, de acordo ali com aquela familiaridade que eu tenho, não é uma formulação geral. Ele é reflexivo, ele tem reflexão, mas mas ele é reduzido. Não tem uma formulação geral no sentido de que, voltando ao exemplo do chá de boldo. O chá de boldo, alguém aí me diga que toma chá de boldo e também faz efeito. Por favor, não me deixem sozinho tomando chá. Mas, se a possibilidade, a formulação geral é de quê? De que tome 40 gotas de Buscopan aí. E você vai se sentir melhor. Tome um efervescente, que você vai se sentir melhor. Então, é um conhecimento subjetivo e que vai ter resultados diferentes nas pessoas diferentes. Uma formulação geral, ela vai ter o mesmo resultado em pessoas diferentes. Me fiz entender, pessoal?
novamente para fixar. Quando um determinado procedimento ele faz parte de uma formulação mais específica, vai ser o mesmo procedimento, vai ter resultados diferentes. Porque as pessoas são diferentes. Mas quando a formulação ela é geral, vai ter o mesmo resultado. Então, a não ser que a pessoa tenha alergia a alguma composição do medicamento, é para fazer efeito em todo mundo. Já o chá de boldo não vai fazer efeito em todo mundo. Como falei que ele é sistemático, como eu falei que ele é assistemático, ou seja, sem sistematização, essa organização ela é muito própria, ela é muito minha, ela não diz respeito às outras pessoas. Não tem sistematização, não tem organização. Pode ser caracterizado como verificável? Pode. Só que ele é verificável no meu dia a dia, é verificável para mim. É só eu ligar a torneira, se eu for inventar de ligar a torneira lá da lavanderia, que a partir de meio-dia fica no sol, a água sai muito quente. Se eu lavar as mãos, vai ser verificável para mim que minha garganta vai sofrer com isso. Então, é verificável? Mas é para mim. Pode ser que alguém utilize e diga, tranquilo, lave aí um montão de louça e tudo bem. E justamente por todas essas características, ele é um conhecimento que ele é falível e ele é inexato. Por quê? Porque ele fica no mundo das aparências, ele fica no âmbito da subjetividade, ou seja, não é para todo mundo. Então, ele pode falhar. Pode ser que algum dia eu não esteja me sentindo bem, tome o meu bom e velho chá de boldo e o chá não faça efeito. Então, o meu conhecimento ele vai falhar. Pode ser que ele falhe para mim algum dia, pode ser que o conhecimento ele falhe para outra pessoa. Então, por isso que ele é um conhecimento inexato e ele é um conhecimento falível. Opa, o que foi que aconteceu aqui? Existe um outro tipo de conhecimento sobre o qual a gente também deve ter compreensão e respeito, que é o conhecimento religioso, ou o chamado conhecimento teológico. Então, vocês podem ver, teológico, conhecimento teológico, religioso, querem dizer a mesma coisa. O que é? É o tipo de conhecimento que tem apoio, que tem fundamentação nos dogmas, nas doutrinas de uma determinada religião, seja qual for a religião, tá? Não estamos falando apenas dessa religião, não estamos falando apenas da religião cristã. Seja qual for a religião, ele é um tipo de conhecimento. O conhecimento religioso, ele é, digamos que bastante uma área da nossa vida que é um conhecimento bastante delicado. Por quê? Porque o conhecimento religioso, ele faz parte de uma das primeiras formas de conhecimento para o qual ao qual a gente tem acesso, a não ser que a pessoa seja uma pessoa ateia ou agnóstica, que eu acho que até, inclusive, é uma minoria da população, né? Acho que, pelo que eu sei, pelo que eu compreendo, uma grande parte das pessoas, da sociedade, elas têm uma religião, qualquer que seja, mas tem. Independente de como seja a sua prática. Mas é muito nosso, é muito humano esse contato entre nós e um ser transcendente.
essa necessidade humana de estarmos em contato com o sobrenatural. Faz parte da história da humanidade. Principalmente para explicar aqueles fatos aos quais a gente não consegue explicar. Então, desde a história da humanidade, por que choveu, por que tem trovão, por que veio uma peste de gafanhoto, por que isso, por que aquilo. As pessoas não entendiam. Então, colocava a explicação no ser transcendente, no ser sobrenatural, naquele que está acima de nós, ou então aquele que paira entre nós, a depender da sua religião, enfim. Então, esse é um dos primeiros tipos de conhecimento ao qual a gente tem acesso. E, de forma geral, o conhecimento religioso, ele nos é repassado de maneira que ele é inquestionável. Porque é a fé, é aquilo que você acredita, e se eu acredito, ninguém tem o direito de mexer na minha fé, e nem mesmo, algumas pessoas pensam dessa forma, né? Não estou dizendo que eu penso dessa forma, porque eu não concordo com isso. Mas, para muitas pessoas, ainda a questão da fé, do conhecimento religioso, ele é uma palavra-chave que caracteriza inquestionável. É a minha fé. Você não queira nem conversar comigo sobre isso. Eu estou dizendo que é porque é. Se a minha compreensão da Bíblia é essa. Não questione, não pergunte. Então, é o que é e pronto. É o que é. Então, ele tem essa questão valorativa muito forte. Por quê? Porque o conhecimento religioso está ligado ao sagrado, né? Então, ele é ligado também ao sobrenatural. E aí, para muitas pessoas, esse é um tipo de conhecimento infalível e é indiscutível. Ele é exato. É indiscutível. Ele é também um conhecimento sistemático. Até mesmo se você, aluno ou aluna, não crê, se você de repente não tem nenhuma religião, que é um direito seu, claro, mas você deve entender que esse conhecimento ele é sistemático. Por quê? Porque ele tem uma organização. Ele tem, seja qual for a religião, tem uma origem, tem finalidade, tem significado, tem objetivo, tem dogmas, tem doutrinas, tem explicações, tem compreensões. Então, tem uma forma de organização. Você pode não concordar, mas que tem uma organização, tem significado. Agora, suas evidências, elas não são verificadas. Por quê? Porque a fé é um tipo de conhecimento que está ali implícito. É algo que está em mim, que pertence à minha compreensão, mas não tem como verificar. Não tem como eu saber. Quer dizer, não tem como eu, por vezes, eu creio. Santo Agostinho até tem uma frase que eu acho muito bacana, inclusive que eu concordo. Santo Agostinho dizia assim: nem tudo que creio, compreendo. Ou seja, ele falava que a nossa fé é maior do que a nossa capacidade de compreensão. Novamente, eu retomo o aspecto, a característica, que pelo fato de nós morarmos em cidade ou em cidades, grande parte de vocês mora aqui nas cidades da região interiorana, né, do nosso estado, aqui do Vale do Açu, nós temos uma ligação religiosa muito forte. Grande parte mesmo das pessoas, elas têm uma religião. E a religião predominante na nossa área, pode ser que tenha alguma exceção, né, obviamente, é a religião cristã, né? As pessoas transitam muito entre o catolicismo e as denominações aí de igrejas evangélicas. E aí, nós, desde muito cedo, temos essa correlação. Então, é muito comum a gente estar ali trabalhando, lidando, atendendo pessoas que tenham suas devoções. Nós devemos ter um profundo respeito sobre isso. Isso, novamente, eu retomo, é ético, é humano,
a gente ter profundo respeito sobre isso, porque esse público que a gente atende, no seu aspecto de fé, se você não concorda, se você não compreende, se você não comunga daquela mesma interpretação de realidade, minimamente você deve respeitar. Principalmente, novamente, quando nós trabalhamos na área de saúde, quando a gente está atendendo alguém, essa pessoa não está bem. Se a pessoa tivesse bem de saúde, ela não estaria procurando você. E aí, essa questão do processo de adoecimento, recuperação da saúde, o conhecimento religioso, a nossa fé, a nossa vivência com o sagrado, com o sobrenatural, é fundamental nesse processo de alcance da cura. Então, se você não acredita, se você não compreende, se você não concorda, mas você deve pelo menos respeitar. Então, é muito importante que você tenha conhecimento, né? Porque essa é uma característica muito, muito minha, muito própria. Temos o conhecimento científico, que esse é um conhecimento que vai lidar com os fatos. É uma situação, vai lidar com os fatos, ou seja, é um tipo de conhecimento que ele vai lidar com o real, com a existência manifesta de algum modo, ou seja, de alguma forma, como que isso acontece. É um conhecimento contingente, pois suas proposições, suas hipóteses, acontecem, né, de acordo com veracidade, falsidade, né? Ou seja, é algo que se aplica, que não se aplica, que é real, que não é real, através da experiência e não apenas pela razão. Ele vai ser sistemático, obviamente, né? Uma das principais características, porque ele é um conhecimento que ele é organizado. Ele não é de conhecimentos desconexos, de conhecimentos dispersos, de peças soltas. E sim sistematização, organização, como peças de um quebra-cabeça para que a gente consiga compreender, não é? Então, ele tem uma de suas outras características, é a verificabilidade, ou seja, verificabilidade vem de verificar, de comprovar. E aí, uma outra característica que às vezes as alunas, quando estão estudando, falam: professora, é falível? É falível. Por que o conhecimento científico ele é falível? A gente vai dizer, o conhecimento científico ele é infalível, né? A gente pensa que é infalível, né? Mas ele é falível. Por quê? Porque o conhecimento científico ele não é definitivo. O conhecimento científico ele está sempre renovando, ele está sempre renovando. As teorias, a pesquisa está aí para isso, minha gente. Nós estamos aqui para isso, vocês estão estudando para isso. Para mostrar que existem novas possibilidades, que vocês podem descobrir novas técnicas, que vocês podem ajudar a pensar, a desenvolver, a organizar uma nova teoria dentro da radiologia. Que vocês podem ajudar a pensar uma nova forma de um novo exame, uma nova máquina, um novo alguma coisa. E se vocês forem estudar a história da radiologia, obviamente que já aconteceram muitas transformações. E por que essas transformações acontecem? Porque o conhecimento científico ele é transformado sempre. Ele vai sempre transformando. Por quê? Porque nós estamos sempre pesquisando, nós estamos sempre ajudando a adensar, a melhor construir a nossa profissão. Todo mundo, quando se forma em uma determinada profissão, tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade é mais do professor, essa responsabilidade é mais de quem é pesquisador. Essa responsabilidade, na realidade, ela é de todos e todas. Quando você assume um compromisso com aquela profissão. Então, você tem essa responsabilidade, esse compromisso social de ajudar a melhorar a sociedade por meio da sua profissão. Então, é você conhecer, é você estudar e você transformar, de forma a transformar a sociedade e trazer melhorias para a nossa qualidade de vida.
E aí, pessoal, como fala aqui, né? Interessante. Essas formas, eu já tinha até falado isso, né? Mas vamos retomar. Mas eu grifei aqui porque achei interessante. Por sua vez, estas formas de conhecimento podem coexistir numa mesma pessoa. Não esqueçam disso. O ser humano, ele não é como uma água parada dentro de um copo. Nós somos como uma água que corre num rio, né? Está sempre em movimento, recebendo outras influências, né? Trocando, renovando o nosso conhecimento, nossas experiências, nossas ideias, nossos processos. O ser humano está sempre em processo de transformação. Né? Então, pense que nós somos cada um de nós. Né? Então, veja só que interessante. Pensar que cada um de nós é um rio, e que cada um de nós, vocês se encontraram nessa sala de aula, então, nesse momento virtual, né, obviamente, mas que vocês se encontram, vocês trocam experiências com os professores e professoras, vocês trocam experiências entre si, e aí a gente vai estar sempre se transformando, sempre se renovando, a gente nunca vai ficar aquela água parada em um copo, e sim aquela água que vai estar sempre em movimento. E aí, as autoras trazem também o conceito de ciência. A gente estudou o que é conhecimento, a história do conhecimento, os tipos de conhecimento, e aí ciência, né? A gente fala conhecimento científico, mas ciência exatamente, o que é ciência? É todo um conjunto de atitudes e atividades racionais que elas são dirigidas ao sistemático conhecimento com o objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, ciência são as atividades racionais com organização para que a gente possa estar sempre atingindo um determinado objetivo. E a ciência, ela tem essa característica de estar sempre se submetendo a verificar, comprovar, sempre comprovando de que verificando se é verdadeiro, se é falso, se é possível, se não é possível, e sempre transformando. Mesmo aquele conhecimento que ele é verdadeiro nesse momento, porque ele pode ser transformado, ele pode ser melhorado. Gente, e as ciências não se encerram, a ciência não se encerra em si mesma, né? Ela tem por objetivo uma preocupação com o objetivo ou finalidade. É distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem determinados eventos. Então, trazer essa característica do que é o conhecimento senso comum e do que é o conhecimento sistematizado. E a ciência tem por objetivo, por função, a ciência tem por função o aperfeiçoamento. Então, todos nós, todos e todas, somos chamados, somos convocados a fazer ciência. Por quê? E vejam como a ciência é importante na história da humanidade. A ciência, ela busca aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento em todas as esferas da nossa vida. Então, quanto mais nós temos conhecimento e quanto mais a humanidade consegue organizar o seu conhecimento, nós vamos, ou deveríamos, né? Pelo menos a ciência deveria ter essa função, que a gente sabe que infelizmente não tem. Caso realmente a função da ciência ela fosse levada ao crivo, a forma como ela realmente tem que ser, nós não teríamos pessoas ainda morrendo de fome no nosso país e no mundo inteiro. Porque nós temos capacidade, nós temos tecnologia, nós temos riquezas naturais, nós temos riquezas produzidas pela classe trabalhadora que daria suficientemente para que todas as pessoas tivessem um padrão de vida minimamente razoável e não tivéssemos pessoas morrendo de fome. Mas nós ainda temos em virtude da desigualdade social. Mas a função da ciência não é essa. A função da ciência é o aperfeiçoamento, a melhoria da qualidade de vida do ser humano. O objeto, e o que a ciência estuda? Quais são os seus objetos? Os objetos da ciência podem ser divididos em dois. Material, aquele
aquilo que se pretende estudar, interpretar, ou formal, que é um enfoque especial nas diversas ciências. Então, aquilo que você pretende estudar, ou formal, as ciências exatas, as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas. Então, são as ciências formais, né? Os aspectos formais da ciência, né? Aquele que tem um enfoque mais recortado, ok? E aqui nós vemos também que a ciência, ela tem suas divisões e ela tem essa classificação de acordo com seus temas, com seus enunciados, com suas metodologias e com seu nível de complexidade, né? As ciências são divididas entre formais, como nós vimos aqui, né? Formais e factuais, ou formais e materiais, né? Então, as ciências formais, como matemática e lógica, e as factuais, que dependem das suas naturezas, né? Que elas podem ser as naturais ou as sociais. Então, assim estão, segundo as autoras explicam para a gente que as ciências, elas estão divididas de acordo com esses aspectos que são, né, o seu nível de complexidade, seus enunciados e essas outras questões. Então, assim, pessoal, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje, esse foi o nosso tema. Estudamos sobre ciência, sobre conhecimento. Espero que vocês tenham gostado da aula e, principalmente, a nossa mensagem da aula de hoje, que existem diversos tipos de conhecimento. É importante que a gente tenha acesso a todos, que a gente consiga absorver a melhor parte de cada um deles, mas com o conhecimento adquirido, nós possamos transformar a realidade que a gente vive, nós possamos fazer um bom atendimento àquele paciente, àquele usuário, aquela pessoa com a qual nós estamos trabalhando ali, e que o conhecimento ele seja cada vez mais, nós possamos usar o conhecimento de forma cada vez mais humanizadora e transformadora da sociedade e de nós mesmos, de cada um de nós. Precisamos estar sempre em transformação e de melhorias, não é isso? Então, pessoal, agradeço a participação e a gente se encontra na próxima semana, na nossa próxima aula. Tchauzinho.